Pessoal, esses dias eu postei no LinkedIn isso aqui, Kubernetes 1.36, o que realmente importa. Passando aqui um resumo de todos os recursos, né, as novas features do Kubernetes 1.36, HPA com scaling até zero, isso aí vai sanar uma dor gigantesca, tokens efêmeros para pool de imagem, depreciação com kube-proxy com IPVS, scheduler mais rápido, Gate API ganhando força, isso aí eu tenho vídeo sobre isso no canal, vídeo bem longo, mas muito interessante porque eu abordo toda a parte teórica como a parte prática também. E aqui melhor suporte para workloads de IA, né? Também tem toda a camada de GPU e etc. Eu fiquei pensando, cara, será que todo mundo sabe que na verdade não vai dar para simplesmente lançou a versão, eu vou usar essa versão aqui 1.36? Não é assim que funciona. Então eu disse, cara, eu vou elaborar aqui um conteúdo, vou gravar um vídeo aqui sobre isso, explicando como funciona o versionamento, principalmente quando se trata de cloud. Então você está aí com a tua cloud, teu GKE, teu EKS, teu AKS, teu OKE, seja o nome que for, da cloud que for. E aí você diz, na versão 1.36 vai resolver o meu problema. Então, quando lançar ali em abril, eu já sano esse problema, porque eu faço atualização aqui e tal. Não é dessa forma que funciona e é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, como funciona na prática, né? Acho que isso é importante falar. Eu vou pegar aqui o release de histórico, né, o histórico de release do Kubernetes. E aqui você vai ver que tem a versão 1.35, 1.34, 33. Geralmente eles mantêm essas três últimas aqui na documentação oficial como histórico, mas isso aqui você consegue ver também. Aqui tem e também tem no GitHub, se você quiser ver os detalhes, tá? Primeiramente, você tem que entender como que funcionam as versões, né? Se você não é dev ou DevOps, provavelmente você ainda não compreende como que funciona o versionamento semântico. Geralmente as versões elas têm essa nomenclatura aqui, XYZ, onde o X significa major version, né, a maior versão, o Y a minor e o Z é algum patch. Isso aqui tem uma doc específica só do Semantic Version, sem ver. Se você vê alguma coisa escrito sem ver, é referente ao Semantic Version, tá? Onde, aqui, se você pegar a Major, que é a versão principal, ela é onde você faz incompatibilidade com a API, ou seja, as mudanças que você fizer, se você fizer uma atualização que ela se transforma numa outra versão Major, ela é uma versão que pode quebrar sistemas, APIs e etc. Porque ela vai mudar praticamente todo o escopo. Se você for ver, o Kubernetes está na versão 1 há muitos anos, porque ele mantém a mesma estrutura do que ele sempre foi. Assim como se você for verificar versões de APIs que você utiliza e etc., você vai ver que a Major, geralmente, ela muda quando o escopo é muito grandioso e a incompatibilidade vai ser iminente. Não tem como ela vai mudar muita coisa que vai ser incompatível com a versão anterior. Então, muitas vezes as pessoas até demoram para atualizar. Então, a Major aqui no Kubernetes, a gente não é algo que a gente vai se preocupar tanto. A gente vai se preocupar mais com a Minor e com o Patch. A Minor trata de funcionalidades que são adicionadas. Então, é justamente relacionada àquelas features que eu postei aqui. Então, HPA e etc. Aqui eu coloquei só um resumo, tá? Mas, na verdade, é bem mais coisas do que isso. Dá para ler todo o changelog, o release notes deles, e você vai ver que a quantidade de coisas é bem grande. Então, geralmente, é a minor que muda. 1.35, 36, enfim, 34, um dia vai para 37 e por aí vai. E o patch são correções, né? Bug fixes e etc. Então, o patch geralmente é uma adição muito menor do que na minor. A minor ela tem todo um processo de release para acontecer e o patch é um processo um pouco menor. Não significa que não tenha relevância, mas é um pouco menor do que na minor. Então é dessa forma que funciona a semântica. Tanto que quando você vê 1.35, na verdade não é 1.35, assim como eu postei ali 1.36, na verdade é 1.36.0. Aí quando tiver o primeiro patch vai ser 1.36.1. Beleza? Só para ficar bem claro isso, porque a semântica mantém, porque aí você pode pensar, bom, mas ele colocou lá só 1.36, não, é porque é 1.36.0, quando é zero você pressupõe que já é zero, né? Inclusive aqui no Semantic Version eu poderia até colocar versão 2, mas obviamente ele seria contra a própria semântica, né? Então colocou 2.0.0.
Enfim, você pode ler esse documento aqui, que ele é bem extenso e bem mais detalhado do que o que eu abordei aqui. Agora eu quero mostrar para vocês na prática algumas questões. Eu vou abrir aqui o meu... eu vou fazer com GKE e vou fazer com EKS. Então vai ser GCP e AWS aqui, tá? Eu vou criar um cluster. Na verdade eu não vou chegar a criar, só quero mostrar para vocês como funciona. Então vou dar um create aqui no meu GKE. Vou mudar aqui para o standard. E aqui embaixo eu tenho os tipos de channel, vamos dizer assim, né? Os tipos de canais de atualização. Isso é algo específico do GCP. Cada cloud tem a sua forma de fazer suas atualizações. Aqui no regular é o que já vem como padrão. E ele já vem aqui com a versão 1.35.1 e aí tem um GKE.1396002 como default e é a partir disso que ele faz as atualizações. E aí você pode utilizar essa versão. Porém, no GCP, ele tem outras formas, né? Outros targets aqui, outros channels. Se você utilizar o Rapid, então vamos ver aqui, né? 1.35.1, 1.35.2, 1269, que é o que eu tenho aqui na regular. No Rapid, eu já tenho a 1.35.2, 1842. Isso aqui é uma versão específica do GKE, em relação a atualizações que eles vão fazendo referente àquela minor ali, ponto 2, certo? Ela é uma versão um pouco mais avançada do que a versão que está disponível aqui no comum, né? No padrão 1.35.2, 1269. Aqui no Rapid a gente vai ver que é 1842. Ele nem tem, inclusive, a 1269 aqui. Ele já está versões à frente nessa versão do Rapid aqui. A Stable, ela é uma versão totalmente estável, ela é muito diferente das outras versões, tanto da versão regular como da versão mais rápida. Porque ela, se você trabalha com Linux, você vai entender exatamente como isso funciona. Se você principalmente usou Debian, eu usei Debian e uso ainda durante muitos anos da minha vida, e o Debian é uma versão considerada stable. O que acontece? Ele mantém pacotes um pouco mais defasados, de certa forma, né, entre aspas aí, só que estáveis, que ele sabe que vai funcionar praticamente com todo aquele ecossistema. Então, quando você vai utilizar uma versão stable, significa que você quer estabilidade, você quer total estabilidade naquele ambiente. Isso não significa que a Rapid ou a regular, ela vai quebrar. Ela significa que ela é muito mais estável, ela já foi muito mais testada, amplamente testada, a comunidade já entende quais são os problemas daquela versão e etc. Beleza? Então, só para deixar claro isso. Aqui, inclusive, tem uma pequena descrição e você pode ver isso também na doc oficial. Você pode ver com mais detalhes depois e tal. Então, na Stable, a versão mais atual que a gente tem aqui é 1.34.4. Então, vamos ver, né? 1.35.2 é o que já está liberado nas outras duas versões, e na Stable ele coloca 1.34.4 como a última versão, e a default é 1.33.8. Então por aí você já vê que ela é realmente uma versão considerada estável, né? Aqui tem a estendida, ele até fala aqui, né, que ele mantém uma minor version além da standard, do período de suporte. Então aqui ele tem a 1.35.2, 1269. Aqui, inclusive, ele vai ser pago por uso ali em relação a custos da versão estendida, né, do Release Channel estendido, e eu tenho que colocar aqui o adicional billing. Aqui eu tenho o No Channel, e ele já fala aqui que é não recomendado, né? Ele já vem como padrão recomendado a versão regular, geralmente é essa que se utiliza mesmo em produção, mas se você quiser, você pode utilizar uma versão stable e tudo mais. E aqui eu tenho o No Channel, que é justamente não recomendada. Então essa opção, ela não tem, ela tem auto-upgrades desabilitados, né, para o nível de Node Pool. Então ela não habilita os upgrades, e aqui ela está na versão 1.35.2, e aí só que o que acontece é que ela não tem a parte de auto-upgrade. Então passei aqui por algumas questões para você ver como funciona essas seleções de versionamento, porque muitas vezes a gente simplesmente vai e instala, nem presta atenção na versão, coloca essa aí mesmo, nem entende exatamente por que está colocando aquela versão. Isso é bem importante. Inclusive, eu vou passar aqui pela doc oficial do GKE sobre os canais de lançamento, que é justamente porque está em português, né? Deixa eu voltar aqui. Sobre o Release Channels, que é exatamente ali os canais, né? Então aqui ele te dá mais ou menos um resumo sobre cada versão específica. Aqui algumas semanas, né? Depois do upstream, do open source. Então, algumas semanas depois ele já lança a versão. Aqui no Regular, que é o padrão, de 2 a 3 meses depois da versão liberada no Rapid. Ou seja, não é nem da versão liberada no upstream.
né, que do próprio Kubernetes. É 2 a 3 meses depois liberada no Rapid, no channel Rapid ali. A stable de 2 a 3 meses também depois de liberada no regular, ou seja, ela é um pouco mais, ou seja, ela está 6 meses, 4 a 6 meses atrás do Rapid. A Exchange aqui está alinhada com o regular channel e a No Channel alinhada com o regular channel também em relação à questão de versões. Aqui tem detalhes mais específicos caso você queira entender mais detalhadamente cada parte ali. E aqui no GK Release Notes, ele tem as versões, né, disponíveis aqui. Então, por exemplo, hoje, disponíveis as minor versões disponíveis no Rapid, né? Ele tem a da 1.32 a 1.35, aqui também no regular. Na stable é até 1.34, como a gente viu lá. A Exchange vai dar 1.30 a 1.35, justamente porque tem um suporte estendido, que não tem mais suporte do Kubernetes, e o Google dá esse suporte, e no channel dá 1.32 para 1.35. Vamos só confirmar se está 1.30 lá, só para vocês verem aqui. Exchange, se eu puxar aqui, ó, até 1.30. Se você tentar instalar 1.30 numa regular, por exemplo, não tem, é até 1.32, o mínimo. Então isso é importante saber, tá? E aí aqui tem sobre auto-upgrades, quais as versões que tem auto-upgrade hoje, e aqui tem todas as versões que possuem e tudo mais. Aqui agora nós vamos ver a parte do EKS. Então no EKS aqui é o Elastic Kubernetes Service da AWS, e você vai ver que tem duas opções de configuração. Então, se você vier nessa parte rápida de configuração, você vai ver que no Kubernetes Version você tem somente 3 opções de versão: 1.35, 34 e 33. Inclusive são as versões que estão lá no Release Notes do histórico da documentação oficial do Kubernetes. Mas aqui na parte de Custom Configuration, que geralmente quando você vai subir em produção, você vai utilizar isso aqui, porque você vai escolher todos os detalhes do que você quer. Eu não vou trabalhar aqui com essa parte de Auto Mode ou não, isso aqui não é o que entra nesse assunto nesse momento, beleza? No tema desse vídeo. Então, aqui o que importa é a versão de configuração do Kubernetes. Se você selecionar a parte do Standard Support e o Extend Support, você vai ver que tem diferença. 1.35, 1.34 e 1.33 são suportados na versão Standard. E aí ela tem a parte do Extend aqui até julho de 2027, 27 aqui dezembro e março de 2028. Só que essas outras versões, 1.32, 31 e 30, elas são somente das versões Extended. Então, se você clicar, você vai ver que ela muda. Automaticamente ela mudou para lá e nem te dá a opção de colocar no Standard. 1.33, ela suporta as duas. Então, você pode usar a Standard como Extended. Até a 33, você pode usar as duas. Da 30 a 32, você só pode usar a Extended. Então, tem essa diferença. Que é como se fosse os Release Channels ali os channels do GKE. Basicamente a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais simplificada. Lá tem vários channels diferentes. Aqui é somente estendida e standard. E se você clicar aqui em Info, você vai ter informações sobre como funciona a questão do lançamento da versão do Kubernetes aqui dentro do EKS. Então ele vai falar aqui que o projeto do Kubernetes é rapidamente envolvido com novas features, desenho de updates e bug fixes, e a comunidade libera novas releases ali, né, do Kubernetes na versão minor, geralmente aproximadamente a cada 4 meses. Então, isso aqui fica disponível, né, a minor 1.35, agora vai para 1.36, vai ser lançada agora em abril. Então, daqui 4 meses, em geral, é lançada a versão 1.36 aqui dentro do EKS. Também tem a documentação, entendendo, né, o ciclo de vida das versões do Kubernetes no EKS. Aqui ele vai falar basicamente o que está lá. Tem a questão de suporte, mas aqui ele dá uma média aqui de 4 meses para as versões minor em relação ao que a gente já leu na info lá. Beleza? Aqui tem um vídeo também sobre suporte estendido, como que funciona e é bem explicado ali e tudo mais. Se você quiser desabilitar também e etc. Aqui também tem a parte de review, né, do Release Notes aqui em relação à parte de suporte padrão. E aqui ele passa todos os detalhamentos aqui oficiais em relação ao que ele suporta, né? Importante aqui, cgroup V1
o suporte ao cgroup v1 foi removido. Então ele está deprecado na parte do Kubernetes na versão 1.35. E se você for ver, eu tenho um post que eu fiz no LinkedIn sobre cgroup, como que funciona e etc. É importantíssimo você entender como isso funciona. Posso fazer um vídeo só sobre cgroup e aí a gente pode entender uma camada mais baixo nível, a nível de Linux, beleza? Aqui a gente tem também a parte de suporte, e aqui ele vai falar, obviamente, do Ingress Nginx, aposentado ali em março de 2026. Hoje é o último dia de março de 2026, só que, obviamente, você ainda pode utilizar, ele só não vai ter suporte, então se tiver alguma CVE, algum problema crítico de segurança, você vai ter que lidar com isso diretamente. Então, qual é a ideia aqui, né? A ação requerida, né? Obrigatória, digamos assim, dos clientes do EKS, é que eles mudem aí para um Gateway API ou, enfim, alguma ferramenta de ingress control de terceiro, mas eles já colocam o Gateway API como padrão. Inclusive, é algo que eu gravei um vídeo, né? Eu já falei isso no começo, porque eu estava falando sobre Gateway API ali. É importantíssimo você saber utilizar o Gateway API. Não tem tanta dificuldade se você já usa Ingress Nginx, isso aqui é tranquilo, de letra, beleza? E agora, só para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco de Kind, né? Kind é a Kubernetes em Docker. Eu tenho uma playlist completa aqui de Kind. Completa não, porque eu não tratei de alguns outros assuntos que eu quero até tratar futuramente, mas tem vários vídeos sobre como funciona o Kind, né? Dentro localmente, para tu rodar na tua máquina, sem grandes problemas e tal. Então, eu quero testar uma versão tal, sem ter que subir na cloud e etc. Você consegue testar isso localmente. O Kind ele tem uma forma diferente de lidar com as versões da release do Kubernetes. Ele acaba subindo imagens de forma manual, vamos dizer assim, e você faz o download do uso. Então, quando você vai usar uma versão, a padrão, ela já vem ali. Mas você pode escolher a versão específica que você quer utilizar no Kind para usar no teu control plane e nos teus worknodes. Então aqui no Docker Hub, você vai ver que no Kindest Node, a última versão que tem disponível é 1.35.1. Se você for ver na versão da release última liberada, tem a 1.35.3. Ou seja, nenhum Kind ainda alcançou a 1.35.3. E por que tem essa demora toda da cloud, Kind, enfim, GKE, EKS subir para a última versão? Por que já não sobe diretamente? Porque toda a parte de control plane, gerenciamento de toda a estrutura de API do Kubernetes é feita pela cloud. É justamente isso que é vendido. Esse gerenciamento do control plane, que é algo que você não precisa fazer a instalação de um worker, né, de uma máquina específica para você lidar com todo o control plane e com toda essa camada de infraestrutura, de API do Kubernetes, que você vai ter que lidar com upgrades, bug fixes e etc. Isso é completamente abstraído para você. Para poder atualizar para essas versões, as clouds, né, os engenheiros desses cloud providers, eles precisam fazer todos os testes necessários para poder validar se está tudo ok. Eles não podem simplesmente pegar a última versão, colocar na cloud, disponibilizar para os clientes, o cliente utilizar e começar a quebrar um monte de coisa. Claro que quando você vai atualizar, a responsabilidade é tua, a nível do upgrade que você vai fazer, porque você tem que saber o que foi lançado e pode ser incompatível com os teus manifestos, com a tua pipeline, autenticação, enfim, pode mudar uma infinidade de coisas. Você tem que ter em mente que você tem que ler pelo menos o básico do changelog ali, do release notes, para saber o que vai ser lançado, para saber se aquela versão é compatível com o que você precisa. Às vezes é alguma coisa que você está esperando ansiosamente, como a questão do HPA ali com scale 0, né? Isso é bem importante. Mas em alguns casos, você vai ter que prestar bastante atenção para você saber se você não está fazendo uma atualização desnecessária e etc. Eu não considero nenhuma atualização desnecessária, mas você tem que ver dentro do teu ambiente se realmente faz sentido ou não. E aí, obviamente, faz todo o processo para fazer essa atualização. Então, diante de todos os testes que a cloud tem que fazer, eles precisam validar. Então, eles não podem sair liberando todas as versões aqui de qualquer forma. E o Kind ele funciona da mesma maneira. Aqui ele até fala sobre build de imagens, onde você pode subir, buildar a imagem que você precisa, da versão que você quer. Como eu falei, o Semantic Version, né? Então nunca vai ser 1.30 ou 1.35, por exemplo. Vai ser sempre 0.0, se é a versão principal. E aqui tem a parte até de download do Kubernetes, dl.k8s.io. Aqui eu coloquei só Linux, pode usar Windows, Darwin, etc. E você vai ver aqui o que tem disponível e qual a última versão. Você vai ver que é 1.35.1. A partir dessa versão que o Kind utiliza para poder buildar as imagens. Então, por isso que ele está no 1.35.1 como última versão aqui. Porque é justamente
a última versão disponível nos sistemas operacionais aqui, beleza? Versões que eles consideram stable, né? 35.1, 34.4, 33.8, 32.12. Beleza, galera? Então o vídeo era isso, explicando como funciona toda essa parte de lançamento do Kubernetes, de versão e como funciona isso na cloud, inclusive no Kind. Aproveitei aqui para explicar como funciona no Kind. Tem vários vídeos aqui de playlists no canal sobre GKE, GCP, Terraform, Ingress, Nginx, Gateway API. Tem uma infinidade de vídeos aqui no canal que você pode acompanhar. E também, se você não conhece a comunidade, eu tenho uma comunidade no Circle bem estruturada, onde você pode postar seus projetos, estudos, conversar com a galera, conhecer uma galera que está com o mesmo objetivo de conhecer sobre DevOps e trabalhar com isso e etc, ou até mesmo migrar de carreira. Então entra lá, vou deixar o link aqui embaixo, e aí você pode entrar lá na comunidade do Circle, que está muito bem estruturado. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma live sobre a análise de currículos de perfis, na verdade, no LinkedIn. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.